Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. E na aula de hoje nós vamos estudar português. Peguem os livros de vocês e coloquem lá na página 23, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre monossílabas, átonas e tônicas. Bom, nós já sabemos o que são monossílabas, né? São palavras que possuem apenas uma sílaba, né? Como mão, pão, cão, né? Possuem apenas uma sílaba, né? E aí, hoje nós vamos aprender sobre as monossílabas podem ser átonas e tônicas, ó, como está aqui na página 23, ó. Monossílabas átonas e tônicas. Bom, terceiro ano. Monossílabas átonas são monossílabas que são pronunciadas de maneira com menor intensidade, tá? São monossílabas que quando nós pronunciamos, elas são mais fraquinhas, né? A pronúncia dela é mais leve. Já as monossílabas tônicas são monossílabas que são pronunciadas com uma maior intensidade, são mais fortes, né? A tia vai dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a voz da consciência. Bom, dentro dessa frase, possuem 3 monossílabas, né? A, voz e da, correto? Bom, qual dessas aí são tônicas e quais são átonas? Bom, vou falar novamente essas 3 monossílabas, hein? A, voz, da. Qual foi a palavrinha que a tia falou com maior intensidade? Essa mesmo, né? Foi a voz. Então, por isso, ela vai ser uma monossílaba tônica, né? E a e da vão ser monossílabas átonas, porque foi pronunciada com uma menor intensidade, correto? Bom, e nós também vamos aprender sobre a regrinha de acentuação das monossílabas tônicas. Nós vamos aprender que algumas delas possuem acentuação, porém nem todas. Por exemplo, um exemplo aí de 2 sílabas, de 2 monossílabas tônicas, ó. Voz, né, que a tia já pronunciou aqui, e lá na página 23, lá naquela nuvenzinha tem uma frase aí, né, tem: "Ah, agora sim, a voz da consciência já estava me irritando." Bom, já aí é uma monossílaba também tônica. Por quê? Porque ela tem uma pronúncia o quê? Uma pronúncia mais forte, né? Com maior intensidade. Porém, se nós compararmos essas 2 monossílabas, nós vamos perceber que voz não possui acento e já possui acento. Por quê, tia? Bom, nós vamos aprender que todas as monossílabas tônicas que possuem acento são aquelas terminadas em a ou as, é ou és e o ou os, tá? Podem estar, no caso, a, é e o podem estar ou não seguidas de S. Por exemplo, a tia vai citar alguns exemplos aqui para clarear mais a mente de vocês, ó. É o exemplo de lá. Ó, lá está terminado em A, né? Então, possui um acento. Mais está terminada de A com S, de AS, né? Então, possui um acento. Pé, terminada com E, então possui um acento. Mês, né? Terminada com E, S, então possui um acento. Dó, terminada com O, então possui um acento. Sóis, então possui um acento, porque é terminada com Os, né? Então, percebam que todas essas palavrinhas são monossílabas, que possuem apenas uma sílaba, né? Nós já estudamos sobre isso, né? Bom, então, agora que vocês já sabem as regrinhas, agora vocês vão exercitar aí, fazendo os exercícios da página 23 e os exercícios da página 24. E depois a gente vai corrigir, tá? Lá na nossa aula ao vivo, ou mandem foto para a tia fazer as considerações. Agora vamos para o próximo assunto. Agora vocês vão colocar lá na página 33. Nós vamos aprender também hoje sobre verbos, isso mesmo. A tia já até citou lá na aula ao vivo que nós estudaríamos sobre isso, né? Bom, e o que são verbos? Bom, verbos é tudo que indica uma ação. E o que é uma ação? Tinha uma atividade. Por exemplo, correr, pular, nadar,
andar, são ações, né? São atividades aí que nós praticamos. E tem também os verbos que indicam um estado da pessoa. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo. Ficou, estava, amou. Esse também é um estado da pessoa, né? No estado que a pessoa se encontra. Também é considerado um verbo. E tem também os verbos que indicam os fenômenos da natureza, como chover, trovejar, nevar. São fenômenos da natureza. E esses fenômenos também são classificados como verbos. Tá certo? Bem tranquilo, né? Deu para entender, né? Verbos é tudo aquilo, né, que indicam uma ação, né? Fenômenos da natureza ou o estado ali da pessoa, tá certo? Bom, então agora vocês vão praticar isso que a tia falou para vocês através das atividades, que é através das atividades que vão aparecendo as dúvidas, né? Vocês vão colocando a alinhação, tudo aquilo que aprenderam, vão pensando, e aí vai construindo uma aprendizagem mais completa. Então, eu gostaria que vocês fizessem a página 33 e a página 34 e também a página 35, tá? Então, no caso, 33, 34 e 35. A tia vai fazer o numeral 2 aí dessa página aí, para poder, né, esclarecer ainda mais aí sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá. Numeral 2 está assim. Leia as frases e observe as palavras em destaque. Bom, as frases aí são duas, né? A primeira é: um aluno levantou a mão e leu a resposta. A outra é: e a professora escreveu o número no quadro negro. Bom, na primeira frase, qual está aí indicando aí uma ação, né? O ato de levantar, né? O levantou, que é o ato de levantar, e leu, né? Que ela também aí praticou uma ação, né? Ela leu, né? No caso, a tia já falou para vocês que tudo aquilo que indica uma ação, uma prática, uma atividade aí do ser humano, né, é um verbo. Então, nós já observamos duas aí na primeira frase, né? Levantou, né, que é do ato de levantar, e leu, né, que é do ato de ler, né? E a segunda frase é: e a professora escreveu o número no quadro negro. Qual foi aí a ação que a professora fez aí, nessa frase aí? Escreveu, né? Foi a atividade aí que essa professora teve, né? Escreveu, do ato de escrever, né? Então, agora que nós já sabemos aí, nós identificamos os verbos, bom, lá no primeiro tópico tá assim: as palavras em destaques indicam, primeira quadrinho aí, ações do personagem, aluno e professora. Segundo quadrinho, as emoções vividas pelos personagens, aluno e professora. Tá mostrando o quê, gente? As ações, as atividades deles ou as emoções, aquilo que eles estão sentindo aí? Bom, muito simples essa, né? Estão identificando o quê? As ações aí dos personagens, né? Da professora e do aluno. Então, nós vamos marcar essa. Bom, vou fazer mais uma com vocês, tá? Numeral 3. Leia agora estas outras frases observando as palavras em destaque. Bom, vamos ler aí. Já está até destacando aí algumas palavrinhas, né? Uma risadinha correu pela sala, mas o Vitor ficou sério. Estava sempre sério. Bom, essas palavrinhas destacadas, correu, ficou, estava, são verbos, né? Percebam, correu é uma ação, né? Ele praticou ali uma atividade, ele correu. Então, é um verbo. Ficou é um estado, né? Ele ficou, né? É um estado. Então, a gente já aprendeu que estados, né? Em que a pessoa se encontra, o ser ali se encontra, né? É um verbo, né? E estava também. Estava também é um verbo, né? No caso, é o estado, né? Ele estava, né? Então, também são verbos, né? Esses três verbos aí. Aí lá no primeiro tópico tá assim: qual das palavras em destaque indica uma ação? Quais não indicam ação? A tia já até falou para vocês, né? No caso, correu é uma ação, é uma prática, né? É uma atividade aí. E ficou e estava são o quê? Indicam o quê? Indicam um estado aí, né? Nessa frase aí, né? No caso do Vitor. Então, vocês vão responder aí no livro de vocês. E o restante aí
vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Não tem problema de errar, é errando que se aprende. A tia já falou isso com vocês, né? Então é isso, meus amores. Nossa aula termina por aqui e nós nos encontramos na próxima aula. Beijo grande e fiquem com Deus.